Também eu reparei hoje que nós, se tudo correr bem, vamos completar capítulo 10, então aí falta 11, 12 e 13 e a gente termina. Então, eu creio que muitos ainda querem estudar alguma coisa, e eu estou aberto às suas sugestões, mas hoje eu estava olhando um estudo que até mandei alguma coisa no passado para a Esther e não sei quem foi, acho que foi aquele grupo de quarta-feira, né, Carlos? Não sei se você estava acompanhando um pouco. Mas é um estudo que o irmão preparou muitos anos atrás, chamado O Mundo Espiritual. Ah, sim. Então, é um assunto por tópico, fala sobre Deus Pai, o Filho, o Espírito Santo, fala sobre o diabo, os demônios, o céu, o inferno, a volta de Cristo. São 12 aulas desse tipo. Então, essa seria uma opção, uma possibilidade. E vocês podem ir pensando se acham interessante esse mundo espiritual ou pode ser uma outra sugestão, outra ideia de um outro livro, um outro tópico. Mas a gente pode falar outro dia, não precisamos decidir hoje, só para a gente começar a pensar, porque eu sei que o tempo passa rápido, né? E hoje já estamos no capítulo 10. Eu já gostei. Então, tá Da bom. ideia. Luiz, pode orar para a gente iniciar? Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença, Deus, nós nos encontramos nessa hora para aprender de Ti, estudar a Tua palavra, Senhor, que nós possamos, Pai, estudar e aplicar nas nossas vidas, porque é o que vai nos levar, Senhor, até Ti. E nós agradecemos pela presença de cada irmão que já se faz presente, cada irmão que já se encontra a caminho. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a chegar e participar desse ensino, que é muito bom para todos nós. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Boa Então, noite. não sabemos... boa noite. César. Seja bem-vindo. Não sabemos quem escreveu essa carta, mas essa carta é parecida nesse sentido com as cartas de Paulo, que a primeira parte da carta fala sobre doutrinas, para a última parte da carta fala mais sobre a aplicação dessas doutrinas, né? Que às vezes, quando estamos preparando uma aula, uma pregação, a gente fala o e daí, né? Se Deus é o Senhor Todo-Poderoso, e daí, né? O que isso tem a ver com minha vida hoje? Como isso muda, né? A minha maneira de ser, de viver. E nesse capítulo 10, então, nós vamos chegar ao final dessa primeira parte, a doutrina. A doutrina vai até capítulo 10, versículo 18, e do versículo 19 em diante. Então, entramos mais nessa parte prática. Então, vai ter essa segunda parte do 10, capítulo 11, 12 e 13, mais a aplicação e a parte prática. Então, vamos iniciar aqui o iniciozinho, que vamos estar repetindo várias coisas que já vimos. Tem aqui essa comparação, ou talvez melhor, o contraste entre a velha lei, o que foi feito lá na época do templo, dos sacerdotes e os sacrifícios, e agora a nova aliança em Cristo. E como Cristo é melhor, ou como nós já vimos, aquela outra palavra, superior, em todos os sentidos. Então, vamos ler aqui capítulo 10, do 1 ao 4, para iniciar, depois vamos indo aos poucos. Maria Helena, pode ler esse iniciozinho do 1 ao 4? Sim. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante
os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Obrigado. César, certamente você conhece bem essa passagem, como eu. Quem dar as 12 aulas para as pessoas, essa passagem está naquela aula que damos sobre a nova aliança. E aqui é uma passagem muito clara para mim, falando sobre a lei, né? Falando sobre aqueles sacrifícios. E a ideia do sacrifício era o quê? As pessoas pecavam, iriam lá apresentar o sacrifício com qual finalidade? Para tirar pecado, não era? Para tirar o pecado, né? Para conseguir o perdão, para resolver um problema, né? Só que, Carlos, eles levavam um sacrifício, né? Levavam outro sacrifício. Depois, né? Passando o tempo, levaria outro sacrifício. Então, aqui fala, né? Que os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, né? E aí, diz no versículo... no início do versículo 3, né? Os sacrifícios acabaram sendo o quê? Em vez de apagar o problema, anular o problema, serviu para quê? Era Uma recordação. Recordação, né? Martelando, né? Pequei de novo, estou aqui de novo, estou sempre voltando aqui, porque nunca consigo resolver esse problema. E aí, então, o autor finaliza fortemente, né, no 4, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecado. Claro. Até poderíamos dizer, né, o que tem a ver matar um animal e ter perdão? Fala, irmão Wellington. Sim, queria perguntar se os sacrifícios eram anuais, uma vez por ano, eram? Em geral, sim, porque havia um dia especial para... não sei, né? Eu deveria saber mais, né? Mas havia aquele dia especial para a purificação dos pecados, lá na lei. Perfeito. Deixa eu ler o que está aqui na nossa folha, não sei se vocês imprimiram, se estudaram, que eu gostei aqui. Diz a lei, era somente a sombra dos bens vindouros. O fato de estes sacrifícios terem de ser oferecidos ano após ano, como eu acabei de falar, mostra sua ineficácia. Longe de remir os pecados, tudo que os sacrifícios faziam era lembrar o ofertante de que ele permanecia um pecador. E aqui temos versículos para ler em Romanos. O perdão, até na antiga aliança, dependia do sacrifício de Cristo. Nós falamos sobre isso na semana passada, né? Que podemos pensar assim, que a cruz de Cristo está aqui e o sangue de Cristo corre para frente, mas também corre para trás. Que é só por Jesus que existe realmente um perdão real. Então, vamos ler esses versículos. Pode ser você, Wellington. É tudo em Romanos capítulo 3. Você pode começar lendo 3:20, que fala sobre o pecado. Até quando estamos dando aula sobre pecado, eu sempre falo para os irmãos que, oi, Francesca, boa noite. Que bom você chegou aqui para alegrar a nossa sala. Boa noite. Oi. Que sorriso mais lindo. Boa noite. Obrigada. Gratíssima.
Então, Romanos capítulo 3 é o melhor capítulo da Bíblia, se você quer saber mais sobre o pecado. Que o capítulo todo fala sobre o pecado. Bueno, então, vai ler agora capítulo 3, versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Até o nosso irmão Eli fez a ceia no culto presencial, no domingo, ele usou uma passagem de Gálatas, capítulo 3, que também toca nesse tema aqui, né? Que a lei só vai mostrar nossos erros, que ninguém obedece todas as leis todos os dias. Então, ninguém será declarado justo baseado na obediência da lei, porque todos nós acabamos quebrando a lei. Agora, Wellington, versículo 25 e 26, mostrando que Jesus é a solução. Sim. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Muito bem. Então, só há perdão real, né, por meio de Jesus, pois Jesus é nosso justificador, que certamente, como diz, voltando lá para Hebreus, capítulo 10, versículo 4, não é o sacrifício de um touro, não é um sacrifício de um bode, Vai que tirar vai os pecados. purificar nossos pecados, né? Então, agora, Carlos, você pode ler do 5 ao 18, Hebreus 10, do 5 ao 18. Leamos, irmão. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado que não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito, a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios e nunca pode remover os pecados. Mas, quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado nos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Então, se nós estivéssemos numa sala de aula e se eu estivesse atrás de mim um quadro negro, nós poderíamos fazer duas colunas e colocar, né, como era feito através do sacerdote no Velho Testamento e o que Cristo fez. Então, eu vou abrir para vocês, não vou escrever, mas podemos pelo menos falar,
você pode falar ou uma coisa ou outra. Até vamos por partes, né? Até algumas coisas já falamos. Quando se fala do Velho Testamento, como que é que era e por que isso não deixou a desejar? Deu para entender a pergunta? A tarefa? Deu. Muitas coisas que a Maria Helena já leu, também coisas que Carlos leu. O que tem nessa passagem sobre como era no Antigo Testamento e como isso tem qual seria a palavra? Ficar aquém daquilo que nós precisamos, que deixa a desejar. Uma já falamos, né? Que foi o quê? Os sacrifícios, né? Mas o que sobre o sacrifício? Então, que lá na lei era necessário a gente levar um animal para poder ser sacrificado pelos nossos pecados. Uhum. Hoje, a gente não precisa mais disso, porque Jesus se fez um cordeiro, né? Através dele, nosso pecado foi perdoado. Muito né? bom. Você Hoje fez a gente... um de cada lado, né, Maria Helena? Muito bom. Continue. Hoje? Então, hoje a gente não precisa mais de sacerdote para a gente ir lá e confessar os nossos pecados. Hoje a gente vai diretamente a Deus através de Jesus, né? O véu foi rasgado, né? Isso nós vimos na semana passada, né, Alves? O véu foi rasgado, entendeu? De cima para baixo, né? Isso. Então, isso aí deu direito de você ir diretamente ao Senhor. Né? Para que você possa confessar a Ele os seus pecados. Às vezes, eu fico olhando, muita gente ainda cai nisso ainda. Leva, cada um com a sua mania, de levar para o padre, né? Que o padre, depois o padre leva para Deus, né? Então, o pessoal, vou confessar ao padre o meu pecado. Ele fica sabendo da tua vida. Aí conta a fofoca para todo mundo. Sabe, Alves, eu estava numa aula, acho que uns 35 anos atrás, onde o irmão mostrou que o catolicismo lembra muito o Velho Testamento. Tem muitos elementos do Velho Testamento no catolicismo. Uma delas é essa coisa do padre e o sacerdote, né? Boa noite, irmã. Seja bem-vinda. Lá o sacerdote... Boa noite, irmão. Cheguei agora do trabalho. Boa noite. Como já foi dito aí, né? Sim. Lá o sacerdote, naquela época, o sacerdote é quem era o intermediador entre a pessoa que estava levando o animal para ser sacrificado, né? E Deus, né? Agora, nós temos Jesus como mediador. Sim. É Jesus que é o nosso mediador. Né? Tanto que a nossa oração é sempre pedindo em nome de Jesus, né? Que ele que vai interceder pela gente. Amém. Mais alguém? Então, vimos que o sacerdote, ele estava fazendo esse sacrifício repetidamente, né? O que a Maria Helena viu ano após ano. Também vimos, acho que mais na outra aula, que está oferecendo animais, um animal que está sendo levado contra a vontade dele. Um animal que não entende de nada, né? Então, mas tinha efeito prático lá, hein, Léo? Oi. Existia efeito prático nisso? Sim. Na realidade, Carlos, eles estavam fazendo aquilo, mas foi Deus que mandou fazer aquilo, né? Não é que eles inventaram essa coisa. Então, Deus perdoava através desse sacrifício. O sacrifício demonstrava um arrependimento, né? Uma busca. Não era totalmente errado, né? Que Deus criou aquele sistema, mas foi um sistema, acho que já como nós vimos hoje e outras aulas também, aquela palavra sombra, né? A gente anda pela rua e, dependendo da hora do dia, tem aquela sombra que está ao nosso lado, atrás ou na frente, e a sombra vem da gente. Tá certo.
de repente mostra o cabelo, o tamanho do braço, mas não mostra todo o rosto, né? Não mostra uma imagem real como uma câmera ou como vendo a pessoa ao vivo. E então Deus fez aquilo mostrando, né, uma coisa que viria, que seria o real, o perfeito, algo muito melhor. Né? Então, vamos falar mais sobre Cristo, o que Cristo fez. Eu vou até... vocês falam um pouco, depois vou ler de novo o que está na folha. Vocês já falaram algumas coisas sobre Cristo. O que mais sobre Cristo? O que Cristo fez muito melhor, muito superior àquilo do passado. Eu vejo que o que ele fez de superior é que o sacrifício dele foi um sacrifício de obediência, né? O animal, ele ia lá para o sacrifício, mas ele não ia por vontade própria dele, não tinha uma obediência nisso. E aqui nós vemos aqui que já Cristo fez isso como obediência, né? Um sacrifício obediente, né? Eu até levaria mais, César, não só obediente, mas também feito por amor, né? Jesus se comprometeu colocar no coração das pessoas as leis. Aqui diz aqui, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Então, é aí que está diferente, hein, Carlos, porque antigamente é uma lei escrita em pedra. Isso. Né? E agora é algo mais íntima, né? No nosso interior. É verdade. Até eu diria que é mais a lei do amor. Até aí uma pergunta, até ficamos de falar, né, Alves, eu esqueci. Antes de entrar em qualquer outro estudo, a gente ficou de falar um pouco sobre dízimos e ofertas, não foi? Isso, foi. Então, isso nós vamos fazer antes de entrar em qualquer outro estudo. Mas aqui tem uma parte que toca nisso, que a nossa oferta hoje, dada a Cristo, não é por obrigação, mas sim por amor. Então, a gente vê que é algo que nasce espontaneamente, né? Que também é um contraste entre o animal e Jesus, né? Que ele fez livremente, espontaneamente, por obediência, por amor. Sim. E por meio desse único sacrifício de Jesus, ele aperfeiçoou, né, para sempre os que estão sendo santificados, né? Então, aí não há essa necessidade de estar fazendo de novo, né? Que Cristo resolveu. Amém. Né? Com um sacrifício perfeito, um sacrifício único, um sacrifício eterno. Boa noite, Roberta. Boa noite, irmãos. A paz. Estou dentro do carro assistindo. Isso, boa que noite. bom. Não vai conseguir. Esforçada. Boa noite, irmão. Perseverante. Boa noite, irmão. Rapaz. Vou tirar aqui do fone, desativar o microfone, mas estou aqui ouvindo vocês. Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. A coisa que eu vejo aí também, Léo, como eu falei aí sobre obediência, né? Tu vê que Deus, ele se agrada mais na obediência do que no sacrifício. Sim. Né? A gente vê isso lá em 1 Samuel, né? Quando o rei Saul, Saul fez lá sacrifício, mas aí ele é repreendido por Samuel, né? Deus se agrada mais na obediência do que no sacrifício. Muito bem, Wellington. Tem uma outra coisa que eu estou vendo, que faz uma comparação entre os sacerdotes que antigamente ofereciam os sacrifícios repetidamente, que nunca podem remover os pecados. Em cambio, Jesus, como sacerdote também, depois de oferecer seu único sacrifício, sentou-se à direita de Deus. Amém.
Então, uma coisa que tem aqui na nossa apostila que eu gostei muito é na número 2, letra D. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício único e eternamente válido. E essa parte aqui foi um autossacrifício voluntário proposital. Por isso, Cristo tem uma posição de honra. Então, pensa um pouquinho. Autossacrifício voluntário proposital. É o que Cristo fez, né, por mim e por você. Vamos então em frente. Temos o restante aqui. Vamos também dividir ler pedaço por pedaço. César, pode ler do 19 ao 25, por favor. E é interessante que, eu não sei quem tem outra tradução, mas pelo menos na NVI, no 19, tem a palavra portanto, né? Aí ligando. Tem a doutrina, que é, né, Cristo fez isso por nós, Cristo comprou a nossa redenção, um sacrifício perfeito, portanto... Pode ler, irmão. César, 19 a 25. Desculpa, eu tinha desligado o microfone. Uhum. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas novas, boas obras. Uhum. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos-nos, encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém. 25, né? Uhum. Muito bem. Então, qual é o resultado? Quando nós olhamos para Cristo, Cristo comprou a nossa salvação, né? Ele é o sacrifício perfeito. E vem aquela pergunta agora, e daí? O que vamos fazer? Até Alves já tocou nesse assunto, né, Alves? O véu está ali no versículo 20, que nós podemos passar por meio do véu e entrar aonde? Direto ao Senhor. Uhum. Aqui diz o lugar santíssimo, mas esse lugar santíssimo é onde o Senhor está, né? Antigamente, só o sacerdote podia ir lá, né? Porque era no tabernáculo, né? E tinha o Santíssimo, então só ele poderia ir lá. Mas agora a Deise pode entrar, né? Maria Helena pode entrar, Márcia pode entrar, todos nós. Todos nós podemos entrar. Glória a Deus. E antigamente, Léo, se tivesse pecado, não morreria, né? Era fulminado. A misericórdia hoje é tão grande que o Senhor deixa. E você, mesmo com o seu pecado, você chega a Ele. Bom, tendo o nosso pecado perdoado por Jesus, né? Isso, então. Antigamente, não. Antigamente, você não poderia ir lá com pecado. Entrar no Santíssimo, no Santo dos Santos. Porque você era fulminado. Como muitos sacerdotes, eu acho que naquela época foi, né? Que entraram de qualquer maneira e foram fulminados antes de entrar no... Então, provavelmente aconteceu, sim. Então, pode falar. Não, hoje a oportunidade é grande. Você pecar, vai diretamente ao Santíssimo.
Mas para se redimir do seu pecado e ser um homem novo, né? Isso, um homem novo. Muito bem, então, o que fala, o irmão César. que quer dizer, que naquela época, o sumo sacerdote, para ele até entrar no Santo dos Santos, ele tinha que se purificar primeiro. Se ele não fizesse isso de maneira correta, ele, ao entrar nesse lugar, ele poderia correr o risco de morrer sim. Ele estava entrando impuro, né? Então, hoje, o que o irmão quer dizer ali é que hoje, se eu peco, eu posso ir a Deus, porque eu vou em oração pedir a ele perdão pelos pecados. Né? Então, é isso. Muito maravilhoso. Misericórdia, Senhor. Pela misericórdia do Senhor. Então, o versículo 19 começa com a palavra portanto, versículo 22 começa com duas palavras, sendo assim. Né? Sendo assim, se o caminho está aberto, o que vamos fazer? Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé. Isso. Que bom, né, Maria Helena? Que nós vamos, então, entrar. Se a porta está aberta, vamos aproveitar, né? Alguém... Isso não é um bom exemplo, né? Mas o que veio na minha cabeça, se alguém me faz um convite para um churrasco, eu não vou ficar em casa, eu vou, né? Aqui é 1 milhão de vezes melhor, né? Cristo está nos chamando para a presença de Deus. Ele possibilitou a nossa entrada no Santíssimo Lugar. Então, vamos entrar, mas diz aqui, né? Com um coração sincero, a plena convicção de fé. Eu achei interessante estudando hoje, o autor ligou, versículo 22 fala sobre fé, no versículo 23 fala sobre esperança, e quando chegamos no versículo 24 é amor. Então, a fé vai nos dar esperança, né? Que diz no 23, vamos nos apegar com firmeza à esperança que nós professamos, que até vimos anteriormente que a esperança é como uma âncora, né? Que nos dá aquela segurança em todas as horas, e, sendo assim, vai produzir em nós o quê? No 24. A prática de boas obras. Do amor e as boas obras. Do amor e as boas obras. Isso. E aí, então, está ligado no 25, que tem aquela ideia da comunidade. Até a Roberta está aqui no carro, a Márcia acabou de chegar do trabalho, né? Outros também fizeram seus esforços para estar aqui. Por que nós estamos aqui? Que precisamos desse momento, não é? Precisamos não só da palavra, que eu tenho minha Bíblia, eu posso ler minha Bíblia sozinho, mas também precisamos da comunhão com os irmãos. Da congregação. Né? Da congregação. Unido. Porque diz aqui, concederemos uns aos outros. Eu esqueci quantas vezes na Bíblia tem uns aos outros, tipo 30, 40 vezes. Para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E pena que no 25 está lembrando que naquela época já havia um problema que persiste até o dia de hoje, que é o quê? Alguns não dão aquela importância a esse encontro, né? A unidade, né? E quando não dá, vai ter problemas. Então, não devemos abandonar as reuniões, não devemos deixar de nos reunir, segundo o costume de alguns. Mas vamos nos encorajar uns aos outros. Por quê? Para quê? Estimular, né? É estimular. Quando a gente congrega e está junto, né? A gente está estimulando o irmão. Para incentivarmos ao amor e às boas obras. E pensando exatamente em quê? No finalzinho do 25. No dia da volta do Senhor. Isso. Amém. Me perdoem, irmãos, eu estou aqui rubricando um contrato.
Em plena aula. Aí não precisa. A vida vai andando, né? Mas eu gosto muito dessa palavra de incentivo, ou duas palavras, né? Incentivo, outra palavra, encorajar, que acho que acontece com todos nós, né? O desânimo. O desânimo vem. A vida tem altos e baixos. As dificuldades vêm, né? O vento sopra. Problemas, são tantos problemas, né? Que surgem. Uma pessoa que a gente ama falece, tem uma pessoa doente, uma criança, né? Com problemas de saúde, um filho com problemas na escola, ou com amizades, problemas no trabalho, na vizinhança, até na igreja. E como vamos superar isso tudo? Precisamos do Senhor e também precisamos dos irmãos. Dos irmãos, né, Alves? Para fortalecer, né? Uhum. Graças a Deus por isso. Então, vamos ler mais um pedacinho. Daisy, pode ler? 26 ao 31. Aqui mostra o lado tenebroso, né? Porque devemos que perseverar sempre. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Qual mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. A pergunta, né? É uma pergunta? Depois eu vou fazer essa pergunta para a turma, Deise. Continua. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso. Então vamos trabalhar de trás para frente. Deus é bom, Deus é amor, Deus é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, mas ele não é aquele vovozinho que passa a mão na cabeça, né? Quem pensa que Deus é Papai Noel, né? Não conhece o Deus da Bíblia, porque esse versículo está na Bíblia, não é? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus não é para brincar com Deus, né? Até temos que temer a Deus, ter respeito por Deus. Sim, Alves. Nós às vezes brincamos e até sorrimos. Eu acho que nesse ponto acho que Deus não ri, não, hein? Ele para sorrir porque ele é bom, né? Para sorrir porque ele é a gente acha que vai sorrir, mas eu acho que não sorri, não. Acho que ele é sério sempre, né? Ele é determinado naquilo que, nos pensamentos dele, nos atos dele, ele é firme. Então, ele não dá confiança, não. Acho que ele não sorri, não. A gente sorri porque temos a graça, né? A gente podemos ver um ao outro pela graça, né? Mas eu acho que eu nunca vi falar na Bíblia que Deus sorriu. Diz que seu rosto brilha, né? Que o rosto de Deus brilha, eu acho que aí é um sorriso, não é? Fala que ele é a graça, né? Mas o sorriso, a Bíblia não revela que Deus sorriu pelo povo. Não.
Uma coisa é certa, toda vez, não sei se eu estiver errado, vocês me corrigem, mas pelo menos muitas vezes, quase sempre, se não sempre, que um ser humano tem um encontro com a divindade, mesmo sendo um anjo, né? Cai na terra com o rosto no chão, né? Ficam prostrados diante da divindade, porque a divindade é tão grande, né? Tão maravilhoso, tão espetacular. Então, realmente, o Deus vivo é para respeitar. Eu creio que ele é amor, com certeza ele é um Deus alegre. Se ele manda ser alegre, ele é um Deus alegre. Até, não sei se isso faz sentido, Alves. Olhando para os pássaros, olhando para as flores, olhando para a criação, eu vejo um Deus alegre. Né? Não, nesse sentido, pelo mundo, como é colorido, como tudo é feito com tanto amor, e a gente vê, né, as coisas olhando pelos olhos, e tem pessoas que sorriem até olhando, entendeu? Não precisa nem abrir a boca, só com os olhos já a alegria brilha, entendeu? Então, isso, o olhar de Deus também, talvez isso, olhando, ele se agrada daquele que ele ama. Amém. Ricardo, quer falar? Eu faço assim, uma comparação com um pai e um filho, né? Carnais. Quando o filho é um bom filho, ama o seu pai, obediente ao seu pai, eu não consigo enxergar aquele filho com medo do seu pai. Mas ele teme o seu pai por respeitá-lo, né? Ele teme por amor e reconhece que o pai só faz o bem a ele. Então, ele ama aquele pai. Então, o relacionamento dos dois é de respeito e eu não vejo medo nisso. Pelo contrário, o pai, como Deus, né, que eu vejo, ele sabe como ensinar os seus filhos como deve andar. Então, quando eu olho para Deus, eu sinto prazer em fazer a sua vontade, embora eu me sinta um pecador, eu erro, peço perdão a ele, eu não queria fazer aquilo, mas sem querer eu faço, peço perdão. Então, eu não consigo sentir medo de Deus, mas eu tenho temor. Esse temor é que uma vez até o Tiago, quando era muito novo, eu perguntei, você sabe o que é o temor a Deus, filho? Ele me respondeu aqui que eu cheguei a me emocionar, aqui nessa mesa mesmo onde eu estou sentado. Ele falou, temor ao Senhor, pai, é ter respeito a Deus, é obedecer a Deus. Aí eu me emocionei com a resposta do meu filho, né? Ele ainda era bem menor quando a gente estava estudando aqui na mesa. Mas eu vejo desse jeito. Deixa eu voltar a Daisy leu e disse, isso aqui é uma pergunta. Vamos voltar. Começa no versículo 28 e a pergunta está no 29. Porque aqui temos um outro contraste, né? Tem muitos contrastes nesse livro. Então, ele começa falando sobre a lei. E fala no 28. Quem rejeitava a lei de Moisés, né? Falando sobre que Deus justo, Deus severo, morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas. Isso na lei. Então, agora vem a pergunta, né, Daisy, no 29. Qual mais severo castigo julgam vocês, né? Quem escreveu essa carta está jogando a pergunta para os leitores. O leitor vai decidir. Julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e também insultou o Espírito da graça. Se foi ruim, se era ruim, desobedecer à lei de Moisés, e agora? Rejeitar Jesus, rejeitar o Espírito Santo, rejeitar o sacrifício que Cristo fez por nós. Qual grau de gravidade vamos dar? Aí me lembrou uma coisa, Léo. Aquilo que fizeram. Todo mundo passou. A gente vê, olha só a comunicação, aquele que passou no carnaval passado, né? Hoje, esse ano não teve carnaval. Então, isso seria também um insulto a Deus, né? O carnaval seria um insulto a Deus? É aquele que o inimigo, lá na avenida, o cara com vestido do diabo e sim. Dando ferrada com aquele garfo no Senhor.
Essa uma seria imagem uma ali, maneira. Tem muitas maneiras, é um né? agravo, né? Aquilo é um agravo forte ao Senhor. Passando isso para todo Mas mundo. eu acho que também né? Se eu me digo um servo de Cristo Jesus, então vou para a rua na hora de fechar o negócio. Vamos imaginar, eu tenho meu carro, vou vender meu carro para alguém, mas na hora de vender meu carro está com um problema, eu escondo o problema e vendo o carro para outra pessoa. E aí? Depois o problema vai aparecer, e o que o outro vai dizer? Puxa, aquele crente safado, olha o que ele fez comigo. É verdade. Já aconteceu isso. Eu botei um carro para consertar num rapaz e fazer um servicinho, só que ele é presbítero na igreja. Ele pegou, aí eu entreguei o carro bonzinho para ele consertar. Quando o carro voltou para mim, ele tirou as carlotinhas do carro, que eu tinha um cadete muito bonito. Então, ele era original. Então, aí tinha as carlotinhas tudo bonitinho. Ele arrancou tudinho na oficina. Ele me entregou. Quando eu fui perceber, já estava fora da oficina. Aí eu falei, voltei lá, ele falou, ele não sabia quem foi que tirou. Mas, poxa, se a oficina era dele, como é que ele deixou roubar as minhas calotas do carro? Aí eu cobrei dele, ele não quis pagar, não. Né? É isso que acontece. E é presbítero, né? Mas aí o cara vai dizer que ele é meio enrolão. Lá da igreja do Bicho Macedo, deve ser. Não escutei nada. Ele não conhece a Igreja de Cristo. Então, mas para a gente pensar, né? Que nós, como o Ricardo falou, né? É para a gente servir a Deus por amor, mas também temos que servir a Deus sabendo que Deus é justo. E não podemos fazer as coisas erradas e achar que Deus não viu. Muitas pessoas fazem as coisas escondidas, achando que ninguém vai saber, né? Mas... Até mesmo as coisas que fazíamos, mesmo na época que éramos ímpios, sem conhecimento, né? Da palavra, tudo mais. As pessoas acham que pelo fato de ter feito algo errado no passado e passar a ser cristão, se batizar, tudo mais, que as consequências não vão vir, né? Elas vêm. Claro que vem, porém, nós passaremos por ela por elas, pelas coisas que serão cobradas, que não vão deixar de ser, pelo fato de a gente, no caso, virar cristão. Não exime, no caso, as consequências a vir. Só que a gente passa pela turbulência com Jesus no barco, né? Verdade. No caso, a gente vai passar por uma turbulência de uma melhor maneira, vamos dizer assim. A gente vai começar a aceitar de uma forma, entendendo que aquilo ali temos que pagar o preço pelas coisas que fizemos. Mas tem pessoas que se convertem e acham por ser convertida que não vai existir a colheita do passado. E, no fato, existe, né? Você não vai se aprovar por conta disso. Nós fizemos, a gente tem que pagar outro preço por conta disso. Verdade. Vamos prosseguir, então, César? O que a Roberta falou é assim mesmo, né? A gente vai pagar pelos atos que nós cometemos. Eu vi uma coisa interessante, que uma cidade, foi até uma reportagem, e o rapaz, ele roubou o mercadinho lá, né? Só que ninguém nem deu falta da mercadoria. Ele pegou lá, foi um chocolate, uma coisa lá, um bombom, uma caixa de bombom, e roubou, foi embora. Só que, aí, um ano depois, ele voltou lá e pagou por aquilo ali. Aí perguntaram ele por que ele estava fazendo aquilo ali. É porque ele se converteu. Amém. Né? Ele se converteu. Então, ele, ao se converter a Cristo, o que ele fez? Foi lá pagar aquilo que ele tinha roubado. Além de ter pedido perdão a Deus, no caso aí, né? Por isso, ele voltou lá e pagou aquilo ali. Né? Ninguém nem sabia. De fato, o Espírito Santo incomoda. Incomoda mesmo. Quando somos convertidos, novos convertidos, ele incomoda. Aconteceu também isso comigo. Numa loja, fui muito maltratada, né? Atendente muito
assim, impaciente e não queria fazer o que eu tinha pedido em relação ao vestido. No final das contas, eu desisti do vestido e pedi para embrulhar os 2 presentes que eu estava levando. Ao invés de ela me dar 2, ela me deu 3. E justamente o terceiro era justamente o valor do vestido que eu queria. Para me atentar mesmo, né? Para pôr em prova, assim, de eu ir numa outra loja qualquer e trocar de fato pelo vestido do qual eu estava buscando. E aí eu confesso que, assim, deixa a gente em dúvida, não porque a gente queira, né? A gente sabe o certo a ser feito, mas vem aquele macaquinho na nossa cabeça e fala: aquela vendedora te tratou tão mal, tá te dando um presente, em aspas, né? De um valor que você queria de fato vestido, mas ao mesmo tempo eu falei: não posso fazer isso, que isso não é o correto. Mas aí vinha o macaquinho e falava: mas você não roubou? Ela que te deu, enfim, essas coisas. Eu sei que aquilo ali ficou me incomodando a noite inteira. No dia seguinte, eu voltei lá com a peça para devolver e entreguei justamente na mão dessa vendedora que tinha me atendido mal. Ela, no maior, assim, cara de pau, diz não ter me reconhecido. Eu fiz isso? Não, porque estava perto da gerente. Falei: sim, você me deu essa peça sem eu ter pago. Ou eu pago por ela, porque de fato eu também até gostei da peça, ou eu te devolvo, mas eu prefiro te devolver porque o vestido do qual eu pedi para você pesquisar, você não pesquisou. Mas você pode deixar claro que o valor dessa peça dada erradamente é o valor do vestido, só que eu estou vindo aqui devolver porque eu faço o certo a ser feito, era devolução, porque eu não paguei por isso. Mas, assim, é engraçado que acontecem situações para te pôr em prova mesmo, sabe? Verdade. Mas eu estou te dizendo que o Espírito Santo, quando a gente está, assim, ligado, né? Quando a gente está em comunhão mesmo, quando a gente está bem próximo, íntimo, e ele habita na gente, ele te incomoda todo o tempo para que seja feito o certo. Então, a pessoa que faz o errado é porque quer persistir no erro, não porque não é incomodado, que se ela estiver ligada, ela vai sentir o incômodo e vai fazer o certo, mesmo a vontade da carne sendo errada, entendeu? É isso. Obrigado, irmã. Bom testemunho. Vou desativar o microfone, senão eu começo a falar a aula inteira. Então, foi um bom exemplo. A gente gosta de falar, testemunho, né? Um dia eu achei 22 mil lá no trabalho, eu poderia ficar com esses 22 mil, porque ninguém viu. Aí eu guardei e fui atrás do pessoal da loja lá, da segurança, e falei: ó, se alguém procurar alguma coisa que perdeu, me avisa que está comigo, tá? Aí o cliente procurou, aí ele veio logo dizendo: a gente não viu um pacote assim. Eu falei assim: vem cá, é esse aqui, dá uma olhadinha. Aí tinha a identidade dele também, né? Aí eu falei: como é o nome seu? Aí ele me disse, ele falou assim, tal. Eu falei: aí tinha 22 mil reais. Aí ele falou assim: vamos ali que eu vou pagar um lanche para você. Eu falei: não precisa nada não, tá? Só esse já tá, estou satisfeito de dar o dinheiro seu. Aí toda vez que ele vai lá, um dia ele foi com a esposa dele lá e falou: é isso aí, ó, é isso aí, entendeu? Aí eles falam isso, ele fala: é isso aí, ó. Ele agradeceu pra caramba, né? 22 mil, que há uns 3 anos atrás, era dinheiro pra caramba. Ainda é. É dinheiro até hoje, até hoje é dinheiro. E ele ia te dar só um lanche, né? Podia ter te dado 500 reais, pelo menos. R$1.000. Não, ele ia oferecer um lanche. Um lanchinho, ia dar um café com leite e um pão. Um almoço e a janta que você merecia. Pingadinho com manteiga. O Carlos até hoje está satisfeito, né, Carlos? O Alves. Alves está satisfeito. Não, é aquele. A Deise. Falei com a Deise, né? Entendeu? Então, só assim, a gente ser honesto é muito bom. Uhum. Eu, graças a Deus, tudo que consigo pela graça, pela misericórdia, por tudo que a gente faz ao Senhor, o Senhor retribui de uma forma tremenda. A honestidade, tanto no seu trabalho quanto na tua casa, é divino. É a graça de Deus sobre a tua vida. A honestidade é o teu ser. Respeitando tua esposa, tua família, entendeu? Então, isso é grande, né? E muitas vezes nós vemos que, mesmo no meio evangélico, não acontecem essas coisas. Tem muitas pessoas que acham que fazendo tais coisas
não vai desagradar, ninguém vai saber, mas tem alguém que vê todas as coisas que nós fazemos. Entendeu? Então, nós temos que ter cuidado com isso, a nossa vigilância. Por isso, quando eu falo muito com Deus, eu sinto uma presença tão grande, porque Ele conhece meu coração e minha vontade de não errar. Mas, se nesse ponto, temos que ser honestos em toda a parte. Até eu tenho falado em dízimos e as ofertas. Tem que ser, a gente se esquiva, mas uma coisa é certa. O Malaquias diz, né, que nós devemos levar o tesouro, né, a nossa oferta, o nosso dízimo na casa do Senhor. Então, nós temos que ser honestos com o Senhor, para que os dias maus não venham sobre as nossas vidas. Além de saber que Deus está vendo também, como a Roberta falou, como você está falando, Alves, tem a nossa própria consciência, né? A consciência também fala. E fazendo as coisas certas é uma grande satisfação. Carlos, você levantou a mão há muito tempo, não sei se ainda tem algo para falar. Não, é só para tecer um comentário rápido, que mesmo com pecado, a pessoa se arrependendo verdadeiramente, com certeza Deus vai perdoar ele e bola para frente. A vida que se segue. Porque nós, afinal de contas, somos pecadores, não tem como fugir disso. Por mais que você siga o mandamento, siga a palavra, mas tem sempre uma hora que a gente consegue, se desvia um pouco. O importante, mais importante é o arrependimento e procurar não fazer mais. Isso. É verdade? Muito bem. Uma coisa que eu não gosto de fazer é de correr. Então, acho que nós vamos parar aqui hoje. Imaginei que a gente fosse terminar esse capítulo, mas quando nós entramos nessa parte mais prática, realmente a tendência é de ir mais devagar. Certamente o capítulo 11 vamos querer fazer com calma, que tem muitos bons exemplos maravilhosos lá. Então, semana que vem a gente começa no versículo 32, vendo a situação dos irmãos lá naquela época. E também temos essas perguntas lá embaixo, aplicando a palavra hoje, que eu gostaria de ver com vocês. Tá bom? Ok. Quero agradecer a perseverança de todos, o ânimo. É bom ouvir os comentários, que isso torna tudo bem real, né, do nosso dia a dia. É verdade. Irmão César, pode orar para a gente fechar essa parte? Oremos. Pai nosso que está no céu, santificado é o teu santo nome. Toda honra e toda glória, Senhor, é dada a Ti. Obrigado por mais essa aula, que possamos aprendemos aqui que nós devemos estar sempre vivendo para Ti, que o Senhor deseja mais é a obediência, que nós possamos ser homens e mulheres obedientes a Ti, servindo ao Senhor com zelo, em espírito e em verdade, que possamos estar cada dia de nossas vidas evitando de cometer erros, pois não queremos estar pecando deliberadamente, Senhor, porque isso não agrada ao Senhor. Sabemos que dessa forma podemos ser podemos nos afastar de Ti, porque quando nós viemos pecar deliberadamente, nós vamos estar fazendo com que não vamos estar certo, fazendo as coisas certas que vai agradar ao Senhor. Então, Deus, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus, que foi um sacrifício eterno para sempre, né? Que nos faz chegar perto do Senhor, que Ele é o mediador, nos ajude a não estar errando, pecando, Senhor. Sabemos que nós somos falhos, mas nós entregamos nossa vida ao Senhor e pedimos a sua ajuda, porque sem a sua ajuda, nós somos incapazes de ser pessoas verdadeiramente como o Senhor quer. Mas com a sua ajuda, nós seremos aquilo que o Senhor deseja. Então, nos ajude, Senhor, esteja conosco. Obrigado por cada família aqui. O Senhor possa estar com todos, abençoando a todos. O Carlos, a Maria Helena e o Luiz, o irmão Léo e Ricardo, sua esposa, o Wilton, sua esposa, a Deise, seu esposo, a Roberta. Que o Senhor possa estar com cada um nesse momento e no restante da semana, Senhor.
abençoando eles e seus familiares. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Até na oração do César, ele citou o versículo 26. Eu ia comentar o 26, que geralmente as pessoas têm dúvida. Então, também, semana que vem, então, vamos falar sobre o 26, para tentar esclarecer qualquer dúvida que possa existir. Tá bom? Ok. Obrigada, Léo. Obrigada, irmão. Boa semana. Boa noite para Boa todos, noite, irmãos. irmãos. Boa Bom te noite. ver, Roberto. Boa noite. Bom te Boa ver, noite. Roberto. Vamos Boa noite, beijar irmão. o seu filhão. Boa semana Tchau, para meu todos. querido. Sim, vai deixar. Boa noite. Boa noite para Tchau para todos. todos. Ela Tchau, vem tchau. com Boa noite. Tchau. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, né, Léo? Isso. Até daqui a pouco. Tá bom.